Ótimo domingo. Como você está nesse domingo? Como foi o seu sábado, né? Porque esse vídeo saiu no domingo de manhã, mas pode ser que você esteja vendo ele em outro momento. Tá tendo um bom domingo, teve um bom sábado. Como tá sendo seu final de semana? Já bateu aquela tristeza de saber que amanhã é segunda-feira? É foda, né? Dito isso, amanhã também tem o dia da convocação da Copa do Mundo, em que nós saberemos os 26 jogadores que representarão a amarelinha, que não é a camisa que eu estou usando a camisa da Alemanha da Copa do Mundo de 2026, a mesma que eu usei no vídeo de ontem, porque ela é linda, só por esse motivo mesmo, e porque eu também ainda não tenho a camisa do Brasil de 2026. Eu tenho de 2022 ainda. Preciso comprar de 2026. Mas nesta segunda-feira saberemos quem serão os 26 escolhidos para representar a camisa amarelo Canary, né? Como disse a designer da Nike, não é amarelo canarinho, é amarelo Canary, que vai nos representar na Copa do Mundo de 2026. O grande problema é que a verdade, a real, o grande ponto de toda essa questão aqui é que 25 nomes dá pra se dizer que uma grande maioria dos brasileiros está cagando. Você ainda pode argumentar alguns outros nomes, como Hendrick estar ou não. O resto acho que não tem muito não, né? Porque quem tá dentro a gente já sabe que tá dentro. Talvez a única... O Ryan, você pode falar dessa equação de talvez estar ou não, que muita gente ficaria desapontado se o Ryan não fosse. Eu seria uma dessas pessoas, inclusive. Eu acho que o Ryan merecia estar nessa Copa do Mundo. Mas, tirando acho que Hendrick e Ryan, talvez não tenha nenhum outro nome ali que realmente tenha essa questão da discussão. Quer dizer, obviamente que não tem essa questão da discussão tanto quanto o 26º jogador, porque eu falei 25, né? Obviamente, Neymar Júnior, que é o grande ponto de discussão, o grande nome que está em debate desde o começo de 2026. Será que Neymar Júnior será convocado para a Copa do Mundo? Será que Ancelotti vai colocar o Neymar Júnior na seleção, mesmo não tendo chamado ele em nenhum momento, algumas vezes por lesão, outras por opção, durante as suas convocações? E se você vagar pela internet, você vai encontrar diversas notícias diferentes. Você vê notícias, se eu não me engano, aqui me fugiu agora, essa aqui porque eu não tô vendo, mas me fugiu agora, eu acho que essa daqui é da ESPN, que falou que ele não estava na lista, eu acho que é da ESPN, mas a gente também teve uma do GE, falando que ele estará na lista e que o Santos até mesmo já estava se preparando para isso, já sabia que essa convocação iria acontecer, que o Andrei Santos poderia perder esta vaga, Andrei Santos que vinha sendo uma convocação frequente na lista do Ancelotti, poderia perder esta vaga para que o Neymar ocupasse ela na seleção, e assim, a gente nunca vai ter certeza, porque qualquer um pode ter qualquer informação, os jornalistas podem ter contatos que falem uma coisa, contatos que falem outra coisa. O Cafu foi num podcast lá no qual ele falou que a mente do Ancelotti já está decidida, e não importa o que aconteça nos últimos 3 jogos do Neymar, que daí foi, né, antes desses últimos 3 jogos, daí já inclui, obviamente, sei lá, esse jogo do Curitiba. Antes desses últimos 3 jogos, o Cafu falou que a mente do Neymar não, do Ancelotti já estava definida e que não iria mudar independente do que acontecesse em relação ao Neymar estar ou não na Copa, mas que ele falou que não falaria e esperaria só até segunda-feira, o que pode ser também um grande blefe, pra ele só, né, fala, ó, tem informação, mas não quero falar, mas não temos como saber, porque temos que esperar o Ancelotti falar segunda-feira quem são os seus 26 convocados. Bom, eu, senhor Fred Girnos, não faço a menor ideia, eu não sou jornalista e muito menos tenho contatos importantes o suficiente para saber se Neymar estará na lista ou não, portanto, posso apenas dar a minha opinião sobre toda esta situação. Eu vou separar aqui em 2 partezinhas esse vídeo. Eu vou fazer uma mini parte falando minha opinião pessoal, o que se eu fosse o técnico da seleção brasileira, o que eu não sou, estou sentado numa cadeira no meu quarto, com temperatura controlada, iluminação bonitinha, enquanto tô com o que eu quiser aqui do lado aberto a qualquer hora para me auxiliar se eu confundir alguma coisa no vídeo. Não é o caso do técnico da seleção brasileira, que tem toda a pressão do mundo. E depois, nessa última parte do vídeo, eu vou falar o que eu acho que vai acontecer. Parando pra pensar, na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou falar primeiro o que eu acho que vai acontecer e depois a minha opinião. Bom, o que eu acho que vai acontecer? Se eu tivesse que apostar agora, eu acredito que Neymar Júnior será convocado para a Copa do Mundo de 2026. Eu acredito que ele vai sim ser convocado, ele estará na lista final, porque já não tinha-se uma certeza. Já não tinha-se é foda. Já não se tinha uma certeza. Não lembro, não sei agora se tá certo, mas já não se tinha uma certeza se das últimas vagas, né? Sempre se falava que tinha 2, 3 vagas que o Ancelotti não tinha definido, que ainda estavam em disputa, que daí envolvia o próprio Ryan.
Endrick envolvia o Neymar, envolvia o Igor Thiago. Então, assim, já se tinha essa discussão de que tinha 3 vagas, 2 vagas ali para alguns jogadores, essa discussão de quem vai e quem não vai, já se sabia muito bem disso. E em nenhum momento alguém trouxe uma informação, talvez, de que estivesse confirmado alguma dessas vagas. E daí você pega, por exemplo, a fala como ali a questão do Cafu, que fala que o Ancelotti já tinha tomado uma decisão 3 jogos antes ali, né? Então os 3 jogos finais do Neymar não iam fazer diferença nenhuma porque acontecesse. E a gente também teve muitas entrevistas, muitas falas, muitas reportagens de jogadores da seleção falando, né? Dando a opinião deles sobre a ida do Neymar. E todos eles falando que queriam, que gostariam, que o Neymar é importante, etc e tal. E daí você pode enxergar isso de 2 jeitos. Você pode enxergar isso de um jeito de que os líderes do nosso elenco não conseguem liderar sem a presença do Neymar, e daí torna realmente mais importante ainda a presença do Neymar nesse caso. Ou você pode só falar, tipo, não, beleza, eles só realmente são amigos, eles estão falando isso porque querem o bem do Neymar, etc, confiam nele e acham que ele serviria por elenco de alguma forma. Então, assim, eu acredito genuinamente que por conta das falas dos jogadores, a pressão talvez não externa, mas interna dos jogadores, dessa questão da liderança, de faltar talvez alguém que esses jogadores olhem pra cima. Como, por exemplo, o Rafinha lá falando que o prêmio mais importante era a chuteira lá, a questão do Neymar. Tipo, esses jogadores admiram muito e olham muito pro Neymar. O Ancelotti é um cara inteligente. Ele pode ter convicções, mas ele é um cara que não é burro. E eu acredito que ele tá sentindo tudo isso e tá falando, cara, esses jogadores precisam do Neymar pra se sentir confiantes. Então pode ser que ele, de fato, traria o Neymar exatamente pra essa questão de confiança. Eu não acho nem que seria titular. O Neymar provavelmente não seria titular se fosse convocado. Ele seria um cara pra entrar no segundo tempo, que seja. Mas não seria titular, porque eu acredito que a estrutura do Ancelotti tá bem definida e não vejo, pelo menos jogando 90 minutos, pode ser que daí comece e saia no segundo tempo, também tem essa opção, né? Mas não vejo o Neymar mudando drasticamente de última hora esse trabalho que o Ancelotti vem fazendo. Mas também assim, mesmo que a CBF tenha dado esse contrato novo antes da convocação, o que pra mim dá um respaldo, né? A CBF falando, cara, independente do que você fizer, nós estamos com você. Já dá uma confiança também muito grande pro Ancelotti tomar qualquer decisão. E considerando esse ciclo todo conturbado que a gente teve da Copa do Mundo de 2026, foi um ciclo péssimo por parte do Brasil, porque trocou de técnico, não teve nenhum sistema, não teve nenhuma sequência sendo trabalhada, então o Ancelotti pega essa bomba, e qualquer resultado que tiver nessa Copa do Mundo, eu acho que não tem tanto culpa do Ancelotti, apesar de ele ter tido um ano pra trabalhar. Então assim, se cair na fase de grupos seria uma vergonha, mas eu acho praticamente impossível que o Brasil caia na fase de grupos, de verdade. Eu acho praticamente impossível, beiro impossível o Brasil cair na fase de grupos, ainda mais com os terceiros colocados passando também e tendo o Haiti no grupo. Acho muito difícil que o Brasil caia nos grupos. Nas pré-oitavas já podem cair, mas eu ainda acredito que tem um potencial ali de chegar nas oitavas e até sonhar com umas quartas, dependendo de como ficar o chaveamento. De qualquer jeito, o Ancelotti não é alguém que deva ser responsabilizado, a não ser que, de novo, tenha uma vergonha de cair na fase de grupos. Mas fora isso, não deve ser responsabilizado e vai ter um ciclo inteiro para trabalhar em 2030. Dito isso, esse respaldo que a CBF deu e falou, antes de você convocar a seleção, antes de você anunciar os 26 nomes, nós estamos te contratando para 2030, que mostra que a CBF está confiando e deu esta carta branca pro Ancelotti fazer o que ele quiser. E por isso eu acredito que o Neymar também pode ir, pensando desse lado. Porque é uma situação que o Ancelotti falou, cara, o ciclo já tá ferrado, os jogadores realmente não conseguem ter confiança, não conseguem ter protagonismo, e eles se inspiram muito nessa questão do Neymar. Vou chamar, pronto. Pelo menos tira essa pressão das costas, sabe? Essa pressão que poderia jogar contra ele, se tivesse uma campanha vergonhosa, poderia perder esse contrato antes, porque a gente sabe como é, né? Contrato é contrato, mas no final das contas não significa nada se você não dá um resultado esperado, alguém pode te cortar antes da hora. O fato é que, assim, ele pode tirar essa pressão das costas, botar o Neymar, trazer essa questão ali toda de tirar essa pressão externa, de como é que fala? Me fugiu a palavra. De trazer essa liderança pro grupo, etc. Agora vamos falar de Fred Girnos, minha opinião. Se eu fosse técnico da seleção brasileira, de novo, tomando decisões no conforto da minha cadeira, deitadinho. Se eu quiser eu faço isso aqui, deito, durmo, tranquilinho, sem nenhuma pressão. Abro aqui meu computador, agora que eu tô com o Brasfoot instalado, que eu comecei um save com a Fiorentina, e eu ainda não fui chamado pra ser técnico da seleção brasileira, eu sou técnico da Noruega, por enquanto. E se deu merda, tá tudo bem, eu venho aqui, pego o meu mouse, fecho o jogo e pronto. A pressão da torcida ali, a barrinha de pressão da torcida desapareceu nesse momento. Então assim, estou comparando duas coisas completamente diferentes. Dito isso, Fred Girnos,
se estivesse com a carta aqui agora na mão para assinar os nomes, eu não convocaria o Neymar. Por quê? Porque, particularmente, eu não vi nos jogos em que o Neymar jogou, até o momento aqui, um nível que justificasse ele ir para uma Copa do Mundo. Considerando os adversários que ele enfrentou e considerando os adversários que ele teve dificuldade, como nesse próprio jogo do Curitiba, apesar de ter dado uma assistência. Sinto que ele foi muito neutralizado pelos defensores do Curitiba, e com todo o respeito do mundo ao Curitiba, mas eles não são defensores de uma seleção de elite. Eles não são defensores da Argentina, eles não são defensores da França, não são defensores de Marrocos mesmo, que seja, que tem uma boa defesa, com o Issa Diop e com o Aguerd, que são bons jogadores. Então, eu não senti que ele tem este nível para atuar. E é que assim, de novo, eu estou pensando somente em convocar para colocar em campo. Pensando na questão de elenco, pensando na gestão de elenco, pode ser também uma outra opção inteligente. De novo, eu tô aqui na expectativa de falar minha opinião baseada no save do Brasfoot de Futebol Manager que eu já fiz na vida. Essa é a minha experiência como técnico e gerir vestiário. O fato é que, assim, em questão de nível de jogo, hoje, 15/5/2026, o Neymar ainda não fez nada que me convencesse de que ele merecia estar jogando novamente na seleção. Seja por sequência de jogo, ele não conseguiu jogar uma sequência. Copa do Mundo são 8 jogos para você ser campeão num tiro curto. Ele não consegue manter essa consistência agora no Campeonato Brasileiro. E na questão de nível, particularmente, não mostrou isto para mim. Porém, eu não acho que seria equivocado, não seria errado. Hoje, minha opinião é essa. Eu fiz um vídeo até recentemente que eu falei que eu não chamaria de jeito nenhum, mas eu já mudei minha opinião. Eu acredito que, cara, considerando todos esses cenários, o que eu falei da questão dos líderes de elenco, tudo isso eu mudei minha opinião. Eu acredito que pode sim ser chamado e tem o seu benefício ser chamado, principalmente na questão do elenco, de gestão de elenco, né? Precisa do cara do pandeiro. Daniel Alves em 2022 era o cara do pandeiro, precisa do Neymar ali trazendo a JBL dele pra tocar no vestiário. Trazer essa moral pros jogadores, trazer esse, assim, os jogadores se inspiram muito nele, então trazer esse cara que vai deixar eles felizes, que pode performar melhor pensando no vestiário, e o Ancelotti sabe muito bem disso. E eu entendo também a convocação pensando nesse lado. Mas esta é a minha opinião final sobre o Neymar, novamente sendo tomada do conforto da minha cadeira aqui, minha cadeira muito boa inclusive, né, desde que eu comprei ela, vocês que eu comprei a Saga de quando eu troquei de cadeira, eu tinha dor nas costas, desde que eu troquei essa cadeira aqui, minha dor nas costas passou, então eu estou numa cadeira confortável, ergonômica, que melhorou a dor das minhas costas tomando essas decisões. Não estou com a pressão de carregar o peso de uma nação que não ganha a Copa do Mundo há 24 anos, como o senhor Carlo Ancelotti. Dito isso, essa é a minha opinião, gostaria de ver a sua. Escreve aí nos comentários. E olha que camisa linda, cara. Porra,